Por que uma pessoa se torna um desigrejado segundo a religião? Segundo os religiosos, eles se colocam: você é um desigrejado, você não tem pastor, você é um rebelde, você é uma ovelha rebelde. Por que uma pessoa se torna um desigrejado? Veja, Jesus de Nazaré, ou Yeshua, ele veio há quase 2000 anos para quem? Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para a nação israelita. Como você sabe disso? Porque está em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, e em Mateus 15, 24. Ele falou que só veio para os perdidos da casa de Israel. Porém, o que aconteceu com eles, com os judeus que não queriam seguir os ensinamentos de Jesus, acontece exatamente nos dias de hoje. Acontece exatamente nos dias de hoje. Eu não vou falar daqueles que saíram da religião e foi para a graça, porque quem está na graça praticamente é um religioso do mesmo jeito. Só não está debaixo das maldições de Moisés. Mas ainda continuam blasfemando, ainda continuam desfazendo de Apocalipse 1:10. Aqueles que falam: não, nós estamos reunidos como igreja, porque nós estamos na graça. Você ainda não está desfrutando do Evangelho eterno. Você ainda está no favor imerecido. Mas nós que estamos conhecendo o Evangelho eterno, que é a conclusão de toda a Bíblia, a graça pregada por Paulo não era a conclusão ainda, porque Paulo esperava a volta de Cristo. Nós não esperamos mais, porque Cristo voltou lá na ilha de Patmos, onde ele esteve com João. Então, para nós, o Evangelho eterno foi cumprido. Então, nós que estamos tendo esse entendimento, nós saímos do curral. Porque Jesus disse assim aos judeus, em João capítulo 10, versículo 3 ao 6. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus estava falando que aquelas ovelhas que estavam dentro das sinagogas, que estavam ali seguindo Moisés, que estavam no judaísmo, no farisaísmo, eles estavam deixando de lado aquilo e vindo para o lado dele, que estava pregando o reino de Deus, anunciando o evangelho, anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Então, aquelas ovelhas que ele estava falando eram os judeus que estavam saindo do aprisco, de dentro dos currais, para seguir ele. E hoje em dia, muitos estão deixando de se reunir como igreja, muitos já entenderam que a graça, o favor imerecido foi até bater o martelo no ano 70 do juízo final, e muitos estão saindo de Moisés, que é mais maravilhoso ainda, que estão saindo das trevas de Moisés, estão saindo do curral mosaico, farisaico, e vindo para onde? Para graça. Para graça não, para o evangelho eterno. Está inclusive passando no arco, fazendo um arco, passando por cima da graça pregada por Paulo. Porque o evangelho eterno, que é o reino de Deus estabelecido em nós, assim está em Apocalipse 1:10, Apocalipse 11:15, Apocalipse 12:10, Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, tudo se cumpriu. Então o evangelho eterno, ele cobre todas as coisas. O evangelho eterno, que é Deus em nós, ele cobre a graça pregada por Paulo, ele cobre Moisés, ele cobre sacrifício, ele cobre voto, ele cobre buscar Deus em templo, ele cobre tudo. Então os gentios estão saindo da graça e saindo de Moisés e vindo para o evangelho eterno. Então aquelas palavras que Jesus disse há quase 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje em dia. Pessoas saindo dos currais evangélicos, pessoas saindo das gaiolas, das arapucas, dos alçapões, saindo dos templos que eles dizem ser templos de Deus, só se for o Deus Mamon, o Deus mundano.
Porque quando você lê Apocalipse 21:3, você vê que lá no juízo do ano 70, lá em Jerusalém, Deus estabeleceu o templo espiritual. Aonde? Nos homens. Isso significa no que? Na mente, no espírito dos homens, não na alma. Onde ele mesmo faz morada. Por quê? Deus, ele é espírito. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, ele está tanto aqui no Brasil, está lá na África, nos Estados Unidos, está em tudo e em todos. Porque ele é o soberano, ele é o espírito criador de todas as coisas. Então, por isso que uma pessoa igual eu, igual você do outro lado, que abandonou, nós não conseguimos ouvir, seguir a voz do lobo. Nós não conseguimos ouvir a voz das ovelhas, dos lobos disfarçados de ovelhas, disfarçado de pastores, não. Pelo contrário, pastor, bispo, reverendo, evangelista, isso acabou lá no ano 70, juntamente com aqueles dons, porque o perfeito já veio. Se o perfeito veio, acabaram-se os dons. Que nem tem pregador da graça que fala que ele só fala daquele jeito porque ele tem dom de Deus. Então o perfeito ainda não veio para esse pregador da graça. Você consegue entender? 1 Coríntios 13, versículo do 8 ao 10, ainda não se cumpriu na vida desse pregador, desse que fala que ainda o perfeito virá. Se ele está falando que ele tem dom de pregador, então ele está rejeitando o perfeito. E eu no Evangelho Eterno jamais eu vou fazer isso. Pelo contrário, eu não estou aqui, nunca eu falei. E nunca irei falar que eu sou ministro de alguma coisa, que eu sou pregador, que eu sou professor, que eu sou... Jamais, jamais. Porque eu reconheço a soberania do Criador. Eu reconheço que o perfeito veio há quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2024. Daqui a 46 anos irá fazer 2000 anos que o perfeito já veio. Então é por isso que nós, pelo entendimento do Pai dos Espíritos que tem colocado em nossa mente, é por isso que nós não seguimos outros. Nós não conseguimos ficar em currais religiosos. Não ficamos. Nem mesmo se reunindo como igreja. Porque se eu fosse fazer aqui uma reunião na minha garagem, eu iria fazer uma reunião, leitura da Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Não é reunião, não é se congregar, coisa nenhuma. Isso era coisa dos judeus. Hebreus 10, 25, aquilo ali era coisa dos judeus. Eles que tinham o costume de se reunir nas sinagogas. Tá bom? Então eu vou terminar esse pequeno vídeo pedindo que você dê aquele joinha, que você venha compartilhar, comentar e se inscreve aqui no canal. Vamos colocar esse canal a 100 mil seguidores daqui para o meio do ano. Vamos fazer isso, vamos ter essa meta. 100 mil seguidores. Já pensou? Desses 100 mil, pelo menos uns 10 mil assistindo o vídeo todo dia. Bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.